Eu sou o Rodrigo, eu tô no 7º período de Cinema e Audiovisual da UF. Quem Come Quem vai ser uma animação que eu tô fazendo com a minha amiga Maria Laura, e a gente resolveu fazer uma coisa diferente para entregar esse filme de realização. Ele vai ser uma animação que é feita com The Sims, que geralmente essas animações se chamam machinimas, que são animações que usam a engenharia dos jogos 3D para, no caso, ser captado os vídeos e tudo mais, e depois a gente acaba implementando essa captação que a gente fez, editando, botando vozes para fazer um filme ou os vídeos que a gente quer. Meu nome é Maria Laura, eu tô no 7º período de cinema da UF e o roteiro eu desenvolvi na primeira aula do Tunico de roteiro, baseado em um conto, que é o conto Chapeuzinho Vermelho, do Dalton Trevisan. Como Quem Come Quem foge um pouco da lógica de um filme de realização onde cada pessoa é responsável por uma equipe, a gente sabe que geralmente com essas animações, geralmente uma pessoa ou uma equipe de poucos fica responsável por fazer todo o filme. Eu faço animação com The Sims, sei lá, tem uns 10 anos já, e eu sempre fiz tudo sozinho. Geralmente todas as pessoas das comunidades que fazem, elas acabam fazendo tudo sozinhas. Às vezes elas só usam, dubladores para fazer as vozes, e muitas pessoas ainda nem usam dubladores, elas legendam os próprios vídeos, então isso serve para fazer, às vezes uma equipe de uma pessoa consegue fazer um filme inteiro. No conto só tem a parte inicial e a cena só dá a entender que dois personagens ficam juntos no final. E aí eu e o Nicolas, a gente criou, 2/3 do filme foram criação nossa. Quem Come Quem conta a história de 3 personagens, no caso da Rosa, da Maria e do Nelsinho. A Maria é o que as pessoas costumam chamar de lobona, entre aspas, que é uma mulher mais velha que vai à caça de, no caso, novinhos, e o Nelsinho é justamente esse novinho que ela, no caso, tá atrás da caça. E aí, meio que os dois se encontram, e aí eles vão pra casa, pra ter aquela noite que os dois estavam esperando e tudo mais, só que, acaba tendo uma reviravolta, e o Nelsinho acaba no quarto da mãe dela. E aí depois eu não vou contar toda a história, porque senão vai perder a graça, mas é basicamente essa relação dos 3 e como que, basicamente essa noção de mulher mais velha e a própria questão do Nelsinho e essa relação entre os dois, eles acabam se tomando. O que eu fiz no quarto da Rosa é o que eu já tinha planejado meio que no roteiro quando eu fiz com o Nicolas antes, que é, obviamente, um quarto bastante rosa, meio infantilizado, tem, ao invés dela ter alguma escrivaninha, alguma coisa como se fosse um mini escritório para ela tem uma mesa para brincar com bonecas, tem objetos muito infantis e, ao mesmo tempo, ela tem 2 bonecas infláveis no quarto. No The Sims é meio difícil a gente encaixar tudo, só que a gente conseguiu baixar extensões, conseguimos fazer um pouco perto da proposta que a gente já tinha, da boneca, e foi muito legal ficar, The Sims é como se fosse uma paleta em branco, então, tem vários tipos de textura de parede, de chão, de cores, de iluminação, então foi muito legal poder vendo todos os elementos que tinha e tentar ir criando, porque é muito mais fácil criar assim do que criar em estúdio, porque móveis, essas coisas é muito difícil de conseguir, então foi muito fácil. É um processo de criação muito diferente do que eu estava acostumada, porque você basicamente tem quase tudo. A captação basicamente a gente faz quando a gente bota os 2 sims para interagir. No caso, vou dar um exemplo aqui do Nelsinho e da Rosa. Então eu vou pedir basicamente para talvez eles flertarem um com o outro. Assim, não tá muito flertando, mas tudo bem. É basicamente esse o flerte. Bem The Sims, bem criança, bem infantil. Mas é basicamente assim que a gente faz. E aí, conforme eles vão fazendo essas ações, a gente posiciona a câmera que a gente quer e a gente começa a gravar. E vai, pedacinho por pedacinho, assim. Então, pelo próprio jogo, você consegue gravar
tirar foto, fazer movimentação de câmera, que, por exemplo, você grava 2 ângulos e aí você pode, enfim, fazer a movimentação que inclui, sei lá, um traveling ou um pan de um ponto para o outro, o que é bem interessante e torna, enfim, tudo muito mais fácil e muito mais profissional, sem ser aquela câmera de cima que tinha, enfim, nos jogos mais antigos. Aí a gente fez vários testes com todos os atores, selecionamos um para os personagens que estavam faltando. E as mulheres a gente teve que ir atrás de indicação de pessoas que já conheciam de teatro e sair correndo atrás de pessoas que na verdade nunca tinham feito nem dublagem, só tinham atuado, mas que aí na hora de dirigir a dublagem, o Rodrigo conseguiu achar um tom para os personagens. Assim, vai lá. Isso, ai, eu quero mais. Essa. Mais rápido, mais rápido. Como eu falei, eu já faço vídeo com The Sims há muito tempo, tipo, tem 10 anos. Eu meio que faço parte de uma comunidade bem forte de The Sims e tudo mais. Então, a gente pretende, depois da exibição desse filme para a faculdade, meio que distribuir e botar no canal no YouTube. Como eu tava falando, eu já meio que faço e eu tenho um canal no YouTube com, enfim, que tem um público fiel e sempre comenta das coisas. Então, o ponto de partida para a distribuição do filme vai ser meio que testar a recepção com essa comunidade, ver como eles reagem, para depois pensar provavelmente em distribuição em alguns festivais e tudo mais.